Aldeia das Flores. O autor é António Mota e a editora é ASA e o ano de edição é 1969. O nome do autor é António Mota, nasceu a 16 de julho de 1957. Habilitações: foi professor do ensino básico, tornando-se conhecido como autor de literatura infantil e juvenil. Algumas obras: As Andanças do Sr. Fortes, 1981, O Rapaz de Louredo, 1985, Parvinhas, 1988. Recebeu prémios: o Prémio da Associação Portuguesa de Escritores e o Prémio António Boto. A história falava de uma aldeia que se chamava Aldeia das Flores e as pessoas que moravam naquela aldeia perguntavam-se a elas próprias porque é que o nome daquela aldeia ser Aldeia das Flores. E elas pensavam que era por na primavera as árvores estarem todas floridas. Naquela aldeia havia uma escola e a professora daquela escola era a Dona Maria, que já estava idosa. E ela, um certo dia, disse aos alunos que ia para a reforma e que ia uma nova professora substituí-la. Os alunos ficaram tristes porque gostavam muito dela e então, num domingo à tarde, estavam todas as pessoas reunidas no largo da aldeia e de repente chega uma pessoa desconhecida. Eles, curiosos, as pessoas, perguntaram quem era. Ele disse que era o novo professor daquela escola. Os alunos, com o tempo, começaram a gostar muito dele e ele contava muito bem histórias, tinha muito jeito. E uma mãe de um aluno contou a outra mãe de outro aluno que passou pela casa do professor e que ele tinha a luz do quarto acesa. E então os alunos ficaram a saber e ficaram curiosos. Até que um aluno, António, perguntou ao professor o porquê dele ter a luz acesa e ele disse para ele ir à casa dele. Então ele foi lá e quando chegou lá viu muitos livros e perguntou ao professor o que é que ele era e o professor disse que ele era escritor e deu-lhe um livro. Quando chegou a casa ele deu um livro à mãe porque a mãe não sabia ler. Assim que acaba-se. A citação que nós escolhemos foi: Senhor professor, um livro custa muito a fazer? Claro, tudo demora o seu tempo. Há muito trabalho a fazer. Olha, escrever uma história é quase como pegar um arado, neste caso é uma caneta. Escrever é labrar um campo que não está cultivado, lavra-se, grada-se, semeia-se, sacha-se, arrenda-se, rega-se. E lentamente a história vai ficando conforme vai crescendo, amadurecendo no campo. Depois do milho estar maduro, é assim que se corta e se recolhe. Assim é uma história, ao fim de muito tempo e de muita canseira, é que se está terminada. Depois vai para a tipografia, para as máquinas de impressão e finalmente aparece um livro. Nós escolhemos esta citação porque também tínhamos curiosidade em saber se um livro demora muito tempo a fazer ou se... O título da nossa obra é Pedro Alvarinho, o seu autor é António Mota, a editora é Gaia Livro, o ano de edição é março de 2008. Esta história relata a vida de um jovem que vivia em Pragal com os seus pais e irmãos. Pedro Alecrim ia todos os dias para a escola e punha-se a pensar nas matérias e como ia aguentar os pesos do livro. Quando chegava a casa ia pensar o gado e ia buscar as cabras ao campo. Certo dia, quando Pedro chegava da escola, seu pai tinha adoecido. O pai de Pedro recusava ir ao médico, só que a doença piorava a cada momento. Quando Pedro regressava da escola, seu pai tinha ido para o hospital e recebeu a notícia onde ia ser operado. Passado algumas semanas, recebe a notícia que seu pai tinha morrido. Pedro ficou com as tarefas mais difíceis e
Um dia, as cordas do cavaquinho do seu pai tinham partido, então Pedro levou ao seu tio Trindade para o arranjar. Seu tio arranjou e convidou-o para jantar com ele. Pedro aceitou. A meio do jantar, o seu tio perguntou a Pedro se queria ir trabalhar com ele. Então Pedro aceitou. Então Pedro pôs fim à vida de estudante para se tornar um futuro ferreiro. A nossa situação favorita foi que nunca me passou pela cabeça que aprendiz de ferreiro ia ser a minha primeira profissão. Pensei na minha mãe, nos meus irmãos, na nossa vida e aceitei. Nós escolhemos esta situação porque ele deixou a sua vida de estudante para ajudar os seus pais em casa. Autor António Costa, editora Inter, a edição é março de 1990. O livro fala de uma rapariga chamada Marta. Ela vive em casa com o pai, com a mãe e com os irmãos. Todos os dias a mãe fazia tranças. Um dia à noite ela estava em casa com o pai e foi para o hospital. A Marta recebeu a notícia que a mãe tinha sido atropelada pelo caminhão. Ela ficou muito triste, então cortou as tranças por saber que a mãe não as podia arranjar mais. A família passava muitas dificuldades, então a Marta teve que arranjar um emprego. Foi para empregada doméstica. O primeiro dia não ficou muito bem, então ela ficou triste. Depois o emprego já lhe começou a correr melhor, mas ela depois decidiu para como eletricista e deixou o seu emprego como empregada doméstica. Depois ela recebe a notícia que a sua tia Zulmira ia se casar com o pai dela. Ela por um lado ficou triste, mas também ficou feliz porque ela gostava muito da tia. E assim que estava a situação é: essa minha tia Maria Rosa, irmã de minha mãe, era uma mulher que deu uma venta, como dizia meu pai. Escolhemos esta situação porque achamos engraçado. Personalidade muito forte. A minha história é a história da Terra e do Mar, de Sofia de Mel Braille, da 18ª edição de 1998. O nome da biografia é Sofia de Mel Braille. Data local de nascimento 6 de novembro de 1919, no Porto. Data local de namoro, faleceu 2 de junho de 2004, em Lisboa. Prémios: Prémio Camões em 1999, o Prémio da Poesia, Prémio da Rainha Sofia de Poesia, e depois temos as obras: a Poesia de 1945, o Dia do Mar em 1947, o Coral em 1950 e o Tempo Divino em 1954. Este livro tem 5 histórias: a história da Gata Borralheira, o Silêncio, a Casa do Mar, a Saga e a Vila dos Arcos. A história que eu li é da Casa do Mar, fala da terra e do mar que se juntam. Quem são as personagens que aparecem? A sua não aparece personagem, só fala da terra como nós utilizamos a terra e o mar. Então, como é que utilizamos a terra, como é que utilizamos o mar? A terra, o mar, temos o mar para diversões, temos a terra também para algumas diversões, tem alguma coisa em comum. O que é que tem em comum? Quais são as diferenças entre a terra e o mar? No mar não dá para fazer casas, não dá para habitarmos no mar. A situação que eu escolhi foi a mistura de norte a sul, que é a mistura do Atlântico e do Mediterrâneo, dos dois mares. E mais.
Bando dos Quatro, Ministério em Sintra. O autor é João Aguiar. A data de nascimento é 28 de outubro de 1943. Nasceu em Lisboa. As habilitações licenciou-se em Comunicação Social. Aspectos relevantes, trabalhou na RTP1. Algumas obras: O Trono do Altíssimo, A Hora de Sertório, O Dragão de Fumo e O Sétimo Herói. O livro que eu escolhi fala que a Catarina convidou o Carlos, o Frederico e o Álvaro para ir até Sintra ver um espetáculo aí a acontecer. Quando lá chegaram, estavam a ver o espetáculo e aconteceu que o carro ficou sem travões e que a arma que pensava-se que era brincar era uma arma a sério que disparou um tiro. E o Bando dos Quatro decidiu investigar e descobriram o que andava a fazer isso, que era uma rapariga que tinha sido despedida do cargo que ela ia fazer, que era que ia fazer de atriz, que ela quis fazer de morta, e como ela não fazia bem o papel, foi despedida. E para ela queria se vingar e por isso andava a fazer esta coisa. O Bando dos Quatro apanhou-a e conseguiu resolver mais um caso. A citação que eu escolhi foi que o tio deles tinha encontrado um cão que estava aleijado e que o levou ao veterinário e que o deu o nome de Pô. Esta citação escolhi porque mostra a caridade que algumas pessoas têm por animais. O Barco dos Quatro, a Maldição do Teatro. O autor é João Aguiar, a editora Edições Asa. Este livro fala que em Vila Rica havia um velho teatro fechado há muitos anos e por isso está bastante destruído. O pai do Frederico e o tio do João querem que ele seja restaurado e volte a funcionar. Mas quando se juntam, vários obstáculos começam a aparecer. A citação que eu escolhi foi: o tempo voa e vão cedo horas jantar. Eu escolhi esta situação porque, como é verdade que o tempo voa, passaram-se muitos segundos a jantar e eu estou aqui agora. E são horas de jantar, estou um pouco com fome e foi por isso que escolhi.